Atração. Gabriel, o Pensador. Aí, galera! Operante, primeiro estudante, a gente entra na rima introduzindo um instante. O Gabriel, o Pensador, está na área, meu irmão. Fazendo aqui um rap de coração. Atenção, começou a palestra, o bate-papo. Papo sempre reto, então isso é fato. Eu faço o que eu amo, a gente faz o que ama. E se quiser chamar, por favor, só me chama, porque eu não deixo a chama se apagar. E aí, em Araruama, que eu vim pra me comunicar na feira literária. Se me derrubar, o juiz tem que apitar. Eu estou na área. É um prazer estar com vocês, de verdade. Foi uma lembrança boa do último show que a gente fez aqui. Não faz muito tempo. E outras oportunidades que eu tive aqui para bater papo, para cantar. Hoje vamos falar um pouquinho da minha carreira, do prazer que eu tenho em fazer o que eu faço. Tudo começou na aula de português. E aqui vou falar um pouquinho de como eu era tímido, porque as professoras, os professores tiveram um papel importante para me incentivar a ter mais coragem de me expressar. Por exemplo, quando eu aprendi a escrever bem lá atrás, na primeira série, assim, aprendendo a escrever, eu estava numa escola chamada Mundo Infantil. E a professora dava aula de redação, tema livre. E eu nem lembrava dessa história direito, né? Mas uma vez, depois que eu fiquei famoso, que eu virei artista, eu fui visitar essa escola. E a professora, que era a minha professora, que já tinha virado diretora da escola, e ela me contou, me lembrou, que eu reclamava na hora da redação do tema livre. Porque ela disse que eu gostava muito de escrever, mas eu tinha dificuldade para começar. Para começar a escrever um tema. Eu estava revoltado. Tema livre não, fala o tema. E aí ela me falou isso nesse vídeo, eu fazer uma visita no vídeo show, eu acho, que era dia do professor. E aí ela falou, olha, também que a gente ensinou o Gabriel a pensar nos temas, porque agora ele fez tanta coisa pra gente, na forma de música, e livros e tudo mais. E aí depois eu mudei de escola várias vezes, tive muitos professores, e na letra da música Minhas Tortas eu falo um pouco mais sobre isso. No final da nossa palestra eu vou cantar essa música aqui. E ela fala um pouquinho sobre isso. Inclusive, hoje a professora dava tema livre, eu demorava para escolher um tema, mas depois eu comecei a gostar de escrever. Mas foi aos 16 anos, aos 17 ali pra frente, principalmente, que eu me apaixonei pelo rap. Antes eu já curtia o breakdance, já tinha tentado aprender a dançar, quando eu tinha uns 11 anos, fiz algumas letras, algumas rimas, mas aí passou um tempo e ali pelos 16, 17 eu voltei a me dedicar e a me interessar para valer. Então eu comecei a ouvir muita coisa, já falava inglês, já entendia com a ajuda de dicionários. A gente não tinha internet, não tinha como traduzir as letras, era difícil conseguir até as letras em inglês dos rappers americanos. Então a gente corria atrás para entender as gírias, as expressões. E foi um aprendizado para mim também, ouvir muita música brasileira, de grandes letristas, desde o Raul Seixas, Renato Russo e tantos outros de vários estilos, da MPB ao samba, o reggae, do Bob Marley. Sempre me interessei muito por música com letra boa. E também um pouco de leitura, né, que é muito importante. Eu comecei com as histórias do quadrinhos, comecei com os livros do Ziraldo, depois ali na adolescência, lendo algumas biografias de pessoas que eram sonhadores, como eu, que acreditavam na transformação da humanidade, histórias de suspense, que eram uma boa para quem está começando a ler, porque a gente fica curioso e não abandona o livro antes do final. Contos, crônicas, um pouco de poesia. A gente tem uma literatura muito rica, né? O Brasil tem muitos grandes autores e hoje a gente tem a facilidade de ler tudo que é tipo de autor do mundo, né? Quem gosta de Harry Potter
histórias, como o Harry Potter, por exemplo. Quem gosta de história real, informação aí não falta hoje na internet. Muito acessível, a gente pode realmente aproveitar melhor essas ferramentas que a gente tem, porque se deixar a gente perde muito tempo vendo besteira, e é legal também a internet, se a gente se distrair para dar risada, mas aproveitem essa ferramenta, porque na época eu não tinha, e a gente tinha que correr atrás de tudo. Para conseguir ouvir um álbum, um CD, um disco de alguém, a gente tinha que comprar aquele disco, eu tinha que pedir para um amigo emprestado, gravar na rádio, gravar na fita, era tudo muito mais difícil, hoje você tem acesso para parar, para ouvir as coisas, para ler as letras, para tentar entender as notícias, a informação, pesquisar, documentários, vários assuntos. Às vezes eu me pego vendo alguma coisa de astronomia, por exemplo, coisa que eu não entendo nada, e é muito interessante que a gente tem tudo disponível. Então eu gosto de incentivar a garotada a ler bastante. Hoje em dia também temos essas outras formas de buscar conhecimento. Mas eu também gosto de incentivar as pessoas a escrever, a se expressar. E aí eu me lembro da minha timidez, porque eu era um moleque meio tímido, ou bastante tímido. E aí teve uma história, eu comecei a escrever um pouco de rap, né, naquela época, de 16 anos, 17, tudo virava rap, mas também gostava de escrever uns poemas. Meu avô, que era compositor de samba, ele também fazia isso, ele fazia uns poemas, no dia do aniversário de parente, de um filho, de um neto, ele homenageava as pessoas com as rimas, com a poesia. Um dia eu resolvi fazer um poema para uma gatinha na minha sala de aula. Eu conversei com ela. Oi, gatinha! Eu consegui, já tinha. Oi, gatinha! Eu conversei com ela. Eu tive coragem de conversar um pouquinho nesse dia com ela. E a gente pegou o ônibus junto, voltando da aula. Então a gente bateu um papo, ela me contou um pouco da vida dela. E aí eu cheguei em casa, escrevi um poeminha. Mas eu acho que eu me empolguei no poema, ficou com 5 páginas, para entregar para ela no dia 5 páginas de poema. Então, falando um pouco da nossa conversa, do jeito dela, do que eu pensei lá na hora. No dia seguinte, cheguei na escola, bom dia, bem, poeminha na mochila, pensei melhor, deixei para entregar mais tarde, chegou o intervalo, ela estava com as amigas, todo mundo junto. Fiquei meio sem graça, né? Podia pagar o bico ali, entregar um poema na frente das amigas, não sabia a reação dela, não queria naquela hora do debate. Na hora da saída, tchau, valeu, não tive coragem de entregar o poema para a menina. Adivinha o que aconteceu? Nada. Não entreguei, nunca mais bati um papo legal com ela, ficou guardado, tudo de orgulho. Um dia, muitos anos depois, eu encontrei algumas coisas que eu tinha guardado. Sempre guardo, né, o que eu escrevo e tal. E aí nasceu o meu primeiro livro, em 2001, já bem depois, chamado Diário Noturno, porque eu escrevo mais à noite, né? E aí tem muita coisa, tem textos, poemas inéditos, que eu escrevi a partir de 2001, mas eu incluí algumas coisas dessas antigas que eu encontrei. Esse tema não entrou, mas entrou um poema sem nome para a minha primeira namorada. O que quer dizer que esse eu entreguei e namorei, é verdade. Eu aprendi com o erro. Aquele da primeira namorada está aqui no livro, mas eu tenho vergonha, é muito ruim o poema, mas deu certo. Fernando Pessoa dizia que todas as cartas de amor são ridículas. Ele colocou isso na voz dos personagens dele, né? Correto, pseudônimo, e era meio ridículo o poema, mas eu entreguei para Gisela, minha primeira namorada. E eu gosto de incentivar o pessoal a se expressar agora, falando sério, isso também era sério, mas isso vale para tudo, né? Não é só para conquistar uma pessoa, mas para se comunicar, seja numa relação de trabalho, uma relação de família, para você
interpretar melhor os textos das outras pessoas também. Quem escreve, quem exercita isso, o cérebro funciona melhor. E mesmo que você escreva e não mostre para ninguém, também não tem problema, vale a pena. E aí, bom, comecei a transformar tudo em rap. Fiz 18 anos, fiz uma música chamada Tô Feliz, Matei o Presidente. Essa música era na época do governo Collor. O governo Collor, pela primeira vez, foi denunciado com nomes de ministros e pessoas envolvidas, de primeira grama. Era uma história de corrupção muito grande. E era novidade a imprensa, toda a mídia, ter acesso a tantos dados e era um escândalo muito grande. E eu estava transformando todos os assuntos em música. E essa foi uma letra que eu fiz e que eu queria gravar logo, porque era um assunto bem momentâneo, né? Aquelas tendências. Eu consegui um estúdio, eu tinha só letras, eu não tinha banda, eu não tinha dinheiro ainda, eu estava começando da faculdade. Só para situar a galera, isso era em 1992, a gente não tinha nada, no Rio de Janeiro praticamente zero de rap, não sabia o que era rap. E aí eu consegui fazer um estúdio de amigos, dados, uma fita cassete, sem gravador, sem empresário, sem nada, bem amador mesmo. Mas um desses pais do estúdio conhecia o diretor de programação de uma rádio importante do Rio, que era a rádio LPC. A rádio LPC não existe mais, mas era uma das primeiras da polícia do Rio. E o programador da rádio teve coragem de colocar aquela música no ar. A música era engraçada, era bem violenta, aquele presidente, tinha palavrão, era meio louca a música. E eles foram corajosos e colocaram para tocar. E aí eu convidei ele para deixar 2 semanas de exclusividade, para depois eu poder entregar para algumas outras áreas. Mas olha bem, não tinha nem e-mail, eu não usava e-mail ainda, e era muito mais difícil. Então essas outras rádios eram assim, um cara que era um DJ que gostava de rap, lá de Vitória, um outro cara de São Paulo, que alguém falou, do pessoal do rap lá de São Paulo, e o outro talvez do Rio, assim, eram assim, 4 ou 5 pessoas no máximo que eu ia mandar pelo correio para eles também tocarem naquela rádio. Só que aí as coisas tomaram uma proporção grande, assim, rápida. No segundo dia, o cara me ligou e falou: parabéns, Gabriel, você barrou a Madonna. Madonna, como assim? Está em primeiro lugar, nos ouvintes, nos pedidos dos ouvintes, você está em primeiro lugar, cara, com a música. E ninguém sabia quem era só um nome estranho, Gabriel, o pensador, com a voz de moleque, presidente. Barrei a Madonna. Aí eu falei com o cara: pô, então, lá no quarto dia, eu falei: ó, posso começar a mandar pelo correio a música para outra rádio? Uma semaninha de exclusividade, já posso tentar ver se a outra rádio lá que eu conheço falou que poderia tocar? Não, pode sim. Mas no quinto dia, a música parou de tocar, e os caras que eu ia mandar aquilo começaram a dizer que não precisava mais mandar. Não precisa mais mandar, não vai dar certo e tal. Como assim? Eu queria me explicar. Aí o cara da rádio LPC me contou que o governo tinha mandado um recado para depois da rádio através da Rádio Brás, que era um órgão controlador da rádio no Brasil inteiro, ameaçando as rádios, porque não existia uma forma oficial de censura, mas eles ameaçaram. A rádio que tocasse aquela música ia sofrer uma devassa fiscal, quer dizer, o imposto de renda ia tentar detonar aquela rádio. Então ninguém queria tocar junto, e eu fui denunciar essa história nos jornais, para a MTV, que estava começando, para todos os tipos de comunicação que eu ia tentar encontrar. E a minha mãe é jornalista, eu tinha acesso a algumas pessoas que eu ia contar essa história, e um dia atrás dessa denúncia, acabaram denunciando no Jornal do Brasil, não sei se a gente está... a imagem está ali, ó. Acabou que alguns jornais fizeram matéria sobre isso. Olha o bonezinho, eu consegui o bonezinho igual da época, que eu usava na época. Mas o ministro da Justiça acabou confirmando ao Jornal do Brasil que tinha mesmo censurado, que a música era violenta,
gravou a letra, fizemos um barulho disso aí, nas revistas, nos jornais, na televisão. Só que eu tinha que conseguir uma gravadora, eu tinha outras letras já prontas,